Bom, e nesse espaço no programa, nós estamos recebendo aqui o Salésio D'Agostin. Salésio, prazer em tê-lo aqui novamente. Um espaço aí fantástico, né? Que vai mexer muito com a área da contabilidade, né? E também junto com o Salésio, o Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui, né? Prazer em todo Esse espaço que eu tenho a certeza que vai movimentar, sobretudo a área da contabilidade, que é uma área fundamental para o desenvolvimento das empresas, né? Para a consolidação de digamos assim, um segmento empresarial forte e eficiente que traga contribuições para o desenvolvimento do país. Salésio, por que vocês estão participando novamente das eleições do Conselho Regional da Contabilidade aqui no Estado? Muito bem. Contadores, técnicos em contabilidades, mais uma vez, em novembro, estamos colocando os nossos nomes para disputa para o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Você sabe muito bem que o Estado colocou à disposição das profissões liberais 2 órgãos. Um órgão que é para defender o campo profissional e um outro órgão que é para defender o profissional. Ora, o órgão que é para defender o campo profissional, que é aquele órgão que protege os profissionais para que leigos não interfiram nas nossas áreas, aquele órgão que protege a profissão para que a sociedade fique protegida naquele trabalho qualificado que o contador e o técnico desenvolvem, é o Conselho de Contabilidade. Então, esse órgão, ele tem uma função específica, é fazer com que este campo seja desenvolvido pelos profissionais qualificados, seja ele ético ou tecnicamente, que não deixe intrusos intervir na nossa área. Só que este Conselho de Contabilidade, ele não desenvolve o trabalho que o Estado deu a ele as suas atribuições. Ele simplesmente quer substituir um trabalho que o sindicato desenvolve. Veja bem, o sindicato protege o profissional, defende o profissional e coloca à disposição suprimento das suas necessidades. Função de quem? Do sindicato. E o conselho tem que proteger o profissional. O profissional tem que estar seguro no exercício da sua atividade, tem que saber que está sendo o quê? Vigiado pelo Estado para que ele possa desenvolver seu trabalho com independência, um trabalho com segurança. E como o Conselho não vem desenvolvendo isso e nunca desenvolveu, porque o Conselho não protege o campo profissional, mais uma vez nós estamos disputando o Conselho para contribuir para a valorização da profissão. E é isso que nós precisamos. E é por isso que nós estamos mais uma vez participando do CRC para ver de vez por todas a valorização da profissão. Nós não somos valorizados. A sociedade não valoriza os trabalhos, as informações que a contabilidade gera, porque ela é executada por leigos, por omissão do nosso Conselho de Contabilidade. Nós, dentro do Conselho de Contabilidade, vamos desenvolver um trabalho ou participar da discussão de trabalho daquilo que efetivamente o Conselho tem que desenvolver. E é isso, Silvio, que nós estamos. Porque nós estamos participando. Nós queremos um conselho ativo no seu campo de atividade. Queremos um conselho ativo na proteção da profissão. Nós queremos um conselho ativo naquilo que ele tem que executar. Perfeito. Cristiano, uma coisa, já que vocês estão nessa chapa de oposição ao Conselho Regional de Contabilidade, significa dizer, né, naturalmente, isso aí é uma dedução clara, que a atual direção, quer dizer, o atual Conselho, como ele vem sendo desenvolvido, o trabalho dentro do Conselho não está satisfazendo o profissional. Então, Silvio, isso é muito recorrente na nossa classe. Nós conversamos com muitos contadores e a grande maioria, ela demonstra assim, uma insatisfação com o que vem sendo apresentado assim, pelo Conselho. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje que está sendo um pouco desvirtuada essa função. Está sendo colocado muita questão de congressos, eventos, reuniões, enquanto, na verdade, a fiscalização, o registro profissional, aquele controle dos responsáveis pelas contabilidades, eles estão sendo postos de lado. Então, o que a gente
precisa? Na verdade, a gente precisa de uma mudança, né? A gente quer, como classe, um conselho forte, unido e representativo, só que nós não temos voz. Hoje nós precisamos de uma oposição. O conselho hoje ele é composto simplesmente de situação. Nada se opõe a isso. Ou seja, todos os assuntos que são levados, eles são votados livremente. E mais, não se tem a preocupação da informação aos profissionais. Os profissionais, eles estão simplesmente presentes nas suas atividades, assoberbados com as inúmeras obrigações que existem, e eles, na verdade, eles não conseguem estar também participando mais efetivamente do Conselho. Então, isso é uma luta, assim, muito grande e uma reclamação muito grande. E uma luta de anos. Pelo que eu acompanho, o Conselho de Contabilidade aqui no Rio Grande do Sul vem sendo administrado por uma mesma corrente há muitos anos, eu diria até décadas, pelo que eu imagino. Então, assim como aconteceu no país, que houve uma quebra de paradigma, né, depois de quase 20 anos de uma mesma ideologia, eu acho que é isso que está precisando do Conselho, é ou não é? Perfeito, Silvio. O que acontece? Hoje a gente tem, na verdade, praticamente uma questão hereditária lá. Um passa para o outro e sempre se perpetuam os mesmos no poder. E, na verdade, não se oxigena. Isso aí. Sempre é a mesma voz que tem lá dentro. Então, a chapa que a gente está lançando, na verdade, ela vem para suprir essas lacunas e esse desejo que muitos profissionais hoje eles têm, só que eles acabam não conseguindo sair dessa perpetuação do poder. Claro. E acaba que nós não temos voz lá. É difícil tu ter voz lá dentro nesse sentido. Então, hoje em dia, o que acontece? O papel do Conselho é praticamente como um de associação. A gente não tem, digamos, um conselho forte, um conselho que defenda, que nos proteja. A maioria dos contadores sequer entende a função do Conselho de Contabilidade. Simplesmente sabe que tem ali uma obrigação que é pagar a anuidade e cai por terra essa situação. E a questão de buscar as prerrogativas, a defesa da contabilidade, a gente não vê. E, efetivamente, a gente não vê isso. Bom, naturalmente que essa chapa, né, o Salésio, ela tem um propósito, né, que é mudar a forma de atuação do Conselho. Como é que vocês estão preparando, assim, o trabalho institucional dentro de uma instituição que é uma instituição, digamos assim, já que uma tradição muito grande, né, consolidada e que desenvolve um trabalho fundamental para a economia? O fato todo é o seguinte, às vezes nos perguntam, mas como é que vocês vão defender isso? É simplesmente aplicando a lei. Porque em 1946, quando o Estado criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais, isso lá no artigo 1º do Decreto-Lei 92/95, disse lá no seu artigo 2º que o Conselho tem por função fiscalizar o exercício da profissão contábil. Ora, então a função do Conselho é fiscalizar o exercício da profissão contábil. E quando o Estado disse fiscalizar o exercício da profissão contábil, ele não disse fiscalizar somente o profissional, é fiscalizar as atividades que o profissional desenvolve, fiscalizar as atividades para verificar que se leigos não estão atuando, tudo isso para a proteção da sociedade. Aí o Estado o que é que disse? Ele disse assim, olha, para o Conselho fiscalizar a atividade, ele tem que, primeiro, habilitar os profissionais. Isso está lá no artigo 12. Por que isso? Porque o Conselho tem que saber quem são realmente os profissionais habilitados. Depois ele diz mais, olha, também para facilitar a fiscalização, o Conselho tem que manter o controle profissional para saber quem são os responsáveis pelas contabilidades das pessoas jurídicas. Isso está previsto lá no artigo 15. Olha, sequer o Conselho tem esse controle profissional. Qualquer problema que acontece com qualquer empresa, o Conselho não sabe quem é o contador daquela empresa para poder chamá-lo para verificar o porquê está acontecendo as coisas. E tem mais uma, também a lei diz, para você fiscalizar o exercício da profissão, você tem que obrigar o profissional a declarar a categoria profissional de contador técnico nos trabalhos realizados e nas propagandas que forem executadas. Então, isso a lei estabelece. São funções com o objetivo de fiscalizar. Não são acessórios, não são coisas executadas sem um objetivo especial, objetivo próprio. E em 2010, através
da Lei 12.249, e o Estado acrescentou outras atribuições também para facilitar o exercício da profissão. E disse, olha, Conselho, para facilitar a fiscalização, você regula os princípios contábeis, você regula o exame de suficiência, você regula o cadastro das qualificações técnicas, você regula os programas de educação continuada e você também pode emitir as normas de natureza técnica e profissional. Mas tudo isso com um único objetivo: fiscalizar, proteger, dar segurança ao profissional. Não são atividades independentes. Atividade independente não existe no Conselho. O Conselho é uma autarquia federal, é um órgão público, ele tem que cumprir a lei. Todas essas atividades é para proteger você, contador, é para proteger você, técnico de contabilidade, para que você saiba que está fazendo o seu trabalho com independência e que o patrão e que seu empregador não diga o que você tem que fazer. É o Estado lhe protegendo, é o Estado dizendo, nós precisamos dessas informações para gerar riqueza, precisamos dessas informações para produzir, para nos integrar, para realizar negócios. E essas informações são informações importantes, são informações sociais, são informações de interesse social. É por isso que o contador e o técnico têm que estar protegidos no exercício da sua atividade. E o Conselho é esse órgão. E nós queremos que esse Conselho cumpra com a sua obrigação. Como é que nós vamos fazer? Aplicar a lei. O Estado tem que estar acima dos interesses particulares. E é isso que nós vamos defender lá dentro do Conselho, senhor Silvio. Muito bem. Um minutinho, Cristiano, assim, vocês vão ter um trabalho muito grande agora, que a Saecamp convenceu os profissionais, isso é importante, né? Fazer com que ele tenha a sensibilidade para essa nova proposta de vocês. Isso, com certeza. É um desafio, né, Silvio? É um desafio grande. Porque, assim, como é uma oposição, a gente está querendo renovar, oxigenar, a gente, na verdade, está tentando buscar profissionais com bastante experiência, que é no caso do Salésio, pessoal novo que está vindo aí, como é tu? Como eu e alguns Exemplo, outros né? colegas, Claro. exatamente, que a gente, na verdade, tem sentido muitas dificuldades, assim, porque a contabilidade, ela sofreu uma mudança, né? A tecnologia está inserida. Hoje a gente tem outras situações em que ajudam e também elas tomam um pouco de tempo. Muito bem. Então, o Conselho ele tem que estar oxigenado e a gente tem que chegar atender nesses essas profissionais. novas exigências. Exatamente, essas novas exigências, os novos profissionais que hoje eles estão, na verdade, assim, extremamente insatisfeitos. Né? E necessitando exatamente desses instrumentos. Né? Cristiano, obrigado pela tua presença. Salésio também. Nesse espaço aqui que nós estamos criando, que é pôr um conselho que defenda a profissão contábil.